dessas manifestações psicossomáticas, o que eu observo é que o jovem analista, ou esse psicanalista selvagem, tem entrado muito nessa questão de querer diagnosticar pacientes. Ele quer fazer diagnósticos. Eu reforço muito isso, a gente não trabalha com diagnósticos em psicanálise. Nós podemos trabalhar com percepções diagnósticas, mas essas percepções são nossas. Inclusive, elas não precisam ser comunicadas ao paciente. E a percepção diagnóstica, se ele busca um diagnóstico, ele tem que procurar um profissional dessa área, que no caso é um psicólogo ou algum outro especialista, não com o psicanalista. O psicanalista não tem formação para fazer qualquer tipo de diagnóstico. Assim de simples. A gente tem que entender qual que é a nossa área. E, no início da sua evolução, disse Ferenczi, a análise esteve efetivamente ligada à hipnose. Mas entendam, já se desvinculou dela há muito tempo. Mais adiante, Ferenczi, não perdendo a oportunidade, dá mais um exemplo para a gente do que seria a psicanálise enquanto prática, enquanto método. Ele vai dizer o seguinte: a análise é como uma intervenção cirúrgica em que os pais e os médicos passassem o tempo todo cuspindo no campo operatório. Sabe o que isso significa, gente? Campo operatório contaminado. Você não tem que estar higienizando nada, ao contrário. E é interessante porque ele vai dizer assim: não se trata de sugestão em análise, mas da livre manifestação de resistências. Ele toca nas resistências, ele fala sobre a relação transferencial, ele fala sobre questões belíssimas ao longo dessa leitura. Mas talvez uma das coisas que eu senti muita conexão na leitura desse artigo é que ele fala muito sobre o homem maduro, que me lembra muito o processo maturacional winnicottiano. A gente consegue influenciar enquanto essa pessoa está num lugar de fragilidade. Talvez chegue um momento em que essa pessoa já se independize do analista, assim como ela se dependizou das figuras parentais. Esse é o propósito da análise. Não é uma relação de dependência, é uma desalienação do sujeito. Se eu pretendo manter esse sujeito alienado, retido, eu estou fazendo alguma coisa que não bate com a prática clínica. Porque o nosso objetivo é a desalienação do sujeito, não é retê-lo nessa relação de dependência. É um ponto interessante. E eu trouxe um aspecto, inclusive hoje eu acabei até falando um pouco sobre isso, sobre o processo de luto. Ele acaba comparando o amor patológico e o luto. Eu achei muito interessante essa fala dele ao longo da leitura também, porque ele fala assim: o amor patológico, tal como o luto patológico, uma vez analisados, dissolve-se e perde a sua magia. E aí eu falei, o amor patológico também me lembra muito dessas relações transferenciais. Dessa relação amorosa que o paciente, o analisando, estabelece com o analista. É querer ocupar esse lugar de suposto saber e falar sobre tudo, ter respostas para tudo. Querer dar diretrizes, entendimentos e análises psíquicas, psicanalíticas, analíticas sobre tudo. E isso tem me chamado bastante atenção. Porque me parece que a gente está construindo uma narrativa para o outro, mas a gente também ocupa o lugar de sugestionador ao fazer isso. Porque eu quase digo para o outro que aquilo que está passando na história de vida dele é por isso, isso, isso e isso. Mas eu não permito que esse outro viva o seu próprio processo de análise. A forma como algumas questões estão sendo discutidas e debatidas tem me chamado bastante atenção. Porque elas são quase como um imperativo. Elas te colocam nesse lugar de uma formulação repleta de verdade, uma formulação que ela deveria ser incontestável. Isso tem me assustado bastante quando eu vejo alguns comentários, alguns vídeos aí rodando na internet, porque eu percebo que esse lugar que a gente ocupa é um lugar que distancia muito disso, que é o reconhecimento da sua insignificância como psicanalista. E de que o teu processo na escuta do outro tem zero de você, e deveria ter zero de você, a não ser a tua escuta.
Então parece que as pessoas vão juntando cadeias de significantes, de valores, de percepções, de conceitos, preconceitos, ideias, e querem fazer disso uma verdade universal. E aí, claro, me conectou muito com esse texto do Ferenczi sobre sugestão em psicanálise, porque eu falei, é isso, né? Até para divulgar um conteúdo, a gente tem que observar a forma como a gente divulga. Se a gente, de alguma forma, também não está ocupando esse lugar de sugestionador, com análises conclusivas que, na verdade, podem fazer muito sentido para muitas pessoas, mas a gente precisa deixar claro que elas são um caminho possível da interpretação, mas não único. Acho que esse era um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês aí sobre esse sujeito do suposto saber. Fez muito sentido essa escolha desse artigo para esse nosso encontro, porque eu acho que a gente vem falando sobre neurose, a gente falou sobre o álcool, nós falamos sobre a nossa visão também da psicanálise, a gente vem entendendo o Ferenczi, e de repente chegou num artigo que é excepcional para falar assim, ok, e agora, como é que eu trabalho com tudo isso? Esse artigo traz esse corte para a gente, ele traz essa direção, essa diretriz, esse caminho possível. Eu acho que a gente tem que fazer bom uso de tudo isso, né? Vendo o quanto a gente pode se reanalisar nesse processo, entendendo como tem sido a tua condição, a tua prática clínica, ao mesmo tempo também observando sempre, porque a gente também tem esse dever de se observar, estar nesse lugar de ser observador de si mesmo,